E aí, querido ouvinte, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Eu tô aqui me mexendo no banco enquanto eu falo. Se ficou legal ou não, a gente descobre na edição. Hoje é o último episódio da série Andarilhos, e que foi muito legal, me diverti bastante. Se vai ter mais ou não, não sei, tenho que parar de prometer podcast dentro do podcast. Mas, enfim, o último episódio, eu quis fazer uma coisa um pouco diferente, porque, se você ouviu os episódios anteriores, sabe que eu trouxe gente que foi para os mais diversos tipos de lugares e localizações geográficas totalmente alternadas. E eu queria trazer uma coisa mais local, não sei se essa é uma boa palavra, para poder mostrar que você não precisa atravessar um oceano, um país, o que for, para poder fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer na sua rua, na tua casa, no teu vizinho e assim por diante, entendeu? E outro motivo pelo qual eu também pensei em fazer um episódio nesse formato foi para mostrar que tu não precisa de uma localização geográfica específica para fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você pode fazer missão de qualquer jeito, você pode seguir a Jesus de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito, calma. Tem um jeito específico para você seguir Jesus, ok? Eu quero dizer que tu não precisa de todo um equipamento equiparado, uma unção dobrada, coisa do tipo. Você só segue ele para onde ele for e obedeça a ele. E esse é o ponto. Enfim, aí eu trouxe uma convidada, né? Porque toda essa série temos convidados. E eu vou tentar te apresentar primeiro, porque às vezes eu esqueço de apresentar os convidados. Sempre é bom, né? Pode se apresentar? Então, gente, Juliana, gente. São apresentados. Ai, Podemos ai. começar. Que ótimo. Legal. Eu sou Juliana. Eu tenho, não sei se eu preciso me apresentar mesmo assim, né? Mas eu tenho 23 anos e sou missionária, como a Ana, aqui na base do Monte. E eu acho que é isso, minha apresentação. Faz 3 anos que eu estou aqui na base, inserida aqui na base, mas tem uma história bem louca de vida com Jesus, mas que realmente eu vivo como missionária faz 3 anos e meio, por aí. É legal conversar com a Gil sobre isso, porque ele tem uma perspectiva muito real e do cotidiano, sabe? Porque tem-se a ideia de que você tem que fazer a sua mala e ir embora. E sim, tem casos em que isso acontece, mas também tem casos em que você vive a sua vida normalmente e você muda de cidade e a sua vida continua, mas adaptada de acordo com a cultura do lugar. E a tua vida continua sendo a tua vida, entendeu? Só que para Jesus. E aí você tem que se adaptar, mas ainda desenvolvendo a tua vida e fazendo as coisas que todo mundo faz, entendeu? Todo mundo vai para a escola, trabalha, tem relacionamentos, faz rolê e esse tipo de coisa, entendeu? É que nós criamos e a gente aprendeu de que o missionário é aquele que tem que ir para fora do país onde mora, ou da cidade onde mora, enfim. E eu tinha também um pouco esse pensamento, porque eu também aprendi isso quando eu era criança. Né? Quando eu era criança e eu ia na igreja, e quando falavam, tipo, vai chegar um missionário aí, e sempre era um missionário de outro lugar. Então eu aprendi isso, eu tive o entendimento de que sempre um missionário é alguém que está fora, alguém que é de fora, né? E é muito louco porque, cara, quando a gente faz isso, é como se a gente colocasse o Senhor numa caixinha e falasse, não, só funciona dessa forma. E a gente não busca entender no Senhor o que é realmente isso. Né? A gente não busca entender nele, a gente não busca nele. A gente pensa e a gente vai fazendo. Né? Sei lá, eu vi que para você ser missionário, você precisa mudar de cidade, então eu vou mudar de cidade. A gente não para ter relacionamento com ele e falar, pai, é para eu ir para algum lugar ou é para eu ficar aqui? O que é para eu fazer? A gente não faz isso, né? Para ser sincero. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia entender que a gente não precisa ir para outro lugar para fazer missão. Então, entra em conflito, né? Sim, tem muitas frases clichês a respeito de missionários, assim, que eu já ouvi. Uma delas está entre, mas fulano quer ir para África, mas não evangeliza nem o vizinho. Essas frases, assim, fazem a gente parar para pensar, Sim, né? sim. Porque às vezes você faz isso como uma fuga também. Sim. E não são todos os casos, gente. Vamos lá, cuidado com a cuidado quando generalizar as coisas, mas você tem que prestar atenção que, não sei, talvez o teu chamado não seja necessariamente o teu chamado, talvez você só seja inspirado no chamado de outra pessoa.
E aquilo que Deus chamou para fazer não tem nada a ver, entendeu? Um amigo meu comentou comigo uma vez que ele tuitou isso, na verdade, que tipo, beleza, se o teu chamado fosse ser faxineira de uma base missionária pelo resto da sua vida, você ainda toparia ser? E isso não... Você ainda tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você tem que ser privilegiado porque você está fazendo parte de algo que você não merece. E não só numa base missionária, mas, sei lá, se Jesus mandar você trabalhar no mercado e ser missionário, cara, se você está inserido, você vai ser. E é muito louco você falar sobre essa questão do vizinho, porque, cara, a gente não muitas vezes acaba não... A gente quer ser missionário, mas a gente não é nem dentro de casa. Entendeu? Então, tipo, é algo que a gente precisa muito... Por isso que eu falo... Na verdade, aqui a gente fala o tempo todo, né? Sobre a questão de, tipo, tudo é baseado no relacionamento com ele. Até essa questão do, será que eu estou indo mesmo porque é o meu propósito ou porque eu estou indo no embalo do outro? Você consegue entender isso no relacionamento com ele. E também convivendo em comunhão, porque muitas vezes você não está enxergando, você está enxergando só a parte boa. Então, você pensa, cara, eu vou fazer o que fulano de tal fez. E daí alguém que te conhece, alguém que Jesus colocou na tua vida, chega para você e fala, cara, você não tem perfil para isso, você não tem nada a ver com esse projeto. Você tem a ver com tal coisa, entendeu? Então, tipo, é um misto de paradas assim que vão acontecendo, sabe? Mas eu vejo que a base disso, o princípio disso é se a gente tem relacionamento com ele, a gente consegue ter direção do que é para ser feito. Se for para ir para outra cidade, cara, amém, glória a Deus, o Senhor direciona. Mas se não for, amém também, glória a Deus, o Senhor direciona. Sim. Talvez esse episódio seja um balde de água fria em algumas pessoas, mas é bom trazer essa realidade, sim, porque é melhor ser avisado do que levar na cara depois, né? Isso. E às vezes a pessoa tá animada para fazer as coisas, vai lá, passa, não sei... Passa 15 dias numa viagem missionária aí, fica totalmente apaixonado e pá, e acha que é tudo mil maravilhas. E não necessariamente é tudo aquilo que é naqueles 15 dias, entendeu? Porque você tem que se negar todos os dias, tem que continuar a sua vida para o outro todos os dias. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, mas sabe que Jesus vai estar lá e isso te motiva a continuar em frente. E aí, entendeu? Eu não sei, eu não quero pintar o missionário como um super-herói, mas também não quero pintar o missionário como alguém tão ordinário assim. Mas é alguém que faz seus sacrifícios e entende pelo qual vai esses sacrifícios. E no fim tudo vale a pena, porque a gente faz isso por Jesus, né? Então, é uma vida arriscada? Não sei. Acho que é uma vida de negação, de negar a si mesmo. E não é todo mundo que consegue. É porque vai contra muita coisa. Eu estava, antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com a Ana, que quando eu decidi ser missionária de novo na minha vida, que quando eu era pequena, vamos ser sinceros, fui criada num lar cristão, né? Fui criada por pastores. Só que chegou num momento da vida em que meio que tudo desmoronou e os meus pais deixaram de ser pastores. E eu tive a escolha. É muito legal quando isso acontece, porque você sempre é levado à igreja, né? Quando você cresce num lar assim. E chega um momento que você tem a escolha de se você quer continuar servindo a ele ou não. E na minha mente não existia essa possibilidade, porque, né, filho de pastor sempre tem que estar na igreja, entendeu? E o que aconteceu? Depois que tudo aconteceu e tal, eu lembro que eu fui para uma base missionária e eu achei muito massa o projeto deles. E eu voltei para casa, assim, super animada. E essa questão do balde de água fria, nossa, gaguejei um monte. É maravilhoso você pensar nisso. Porque eu passei por isso. Porque eu cheguei em casa e eu cheguei muito animada. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quero fazer missão, quero ser missionária, quero ir para essa base e eu vou fazer missão e é isso aí. E quando eu falei aquilo, a minha mãe, eu lembro que era um momento meio que de fragilidade, porque a gente tinha há pouco tempo passado por tudo, né? Por essa quebra na nossa vida. E quando eu falei, eu lembro que a minha mãe e o meu irmão chegaram e falaram, Ju, não faça isso. Não faça, porque olha tudo que a gente passou. Olha o quanto a gente teve que pular de cidade em cidade, olha o quanto a gente perdeu, né, de viver. Não faça isso. E eu lembro que aquilo para mim me doeu tanto. Eu lembro que eu entrei no chuveiro, eu chorei. E, cara, foi algo assim que
parecia que matou alguma coisa em mim. E eu aceitei aquilo, eu falei, não, vocês falaram, né? E eu lembro que eu fui no embalo no momento e eu falei, cara, tá certo, é isso aí. Eu já vivi isso na minha vida como se eu soubesse o que era ser missionária. E foi muito louco porque passou um tempo e eu voltei para o Senhor e Jesus tocou no meu coração de novo. E eu lembro que foi uma missionária lá da África, não sei de onde é específico, mas eu lembrava certinho de onde ela era. É Zâmbia. Da Zâmbia, né? Era alguma coisa assim. Tu falou 5 minutos. Não, mas é que eu não sei se é exatamente esse lugar. Em algum lugar da África, ok. Em algum lugar da África, é isso aí. E ela foi na igreja que eu estava e ela começou a contar o testemunho, mostrar os projetos e tal e tudo mais. E daí eu lembro que aquilo mexeu muito com o meu coração. Eu falei, cara, eu preciso ir para lá, eu preciso ajudar essa mulher, nem que seja limpar o chão desse lugar, eu não tô nem aí o que eu vou fazer. E eu fiquei louca, assim. Eu falei, mano, eu vou fazer isso, não importa, eu não quero nem saber e tal. E daí eu lembro que, no final do culto, Jesus tocou muito no meu coração que eu precisava falar com ela. E eu chamei ela, e a igreja era grande, assim, todo mundo queria falar com ela, e fiquei até o final para falar com a mulher. Sentei com ela e falei isso para ela. Falei, quero ir com você, não sei como, não sei falar inglês, não sei falar nada. Eu falei, mal o português eu sei. Mas, se você tiver uma louça para eu lavar, um chão para eu lavar, sei lá, cuidar de criança, isso eu sei fazer, e eu vou junto com você. E quando eu falei isso, cara, aquela mulher foi usada pelo Senhor de uma forma que foi louco, assim. Porque não foi um balde de água fria, mas foi o Senhor me mostrando por que eu estava querendo aquilo. Porque quando eu falei isso, ela quis me conhecer. Ela falou, como é que é o teu nome? E a tua família? E tal, e tudo mais. E quando eu fui contando a minha história para ela, ela chegou e falou, Ju, no momento que você está vivendo hoje, o que você está querendo fazer, você está querendo fugir da situação com que você encontra. Você não está gostando, e você aprendeu isso na tua vida, porque vocês pularam de cidade a vida inteira. Então, cada pulada de cidade era vocês fugindo da situação. E o que você está fazendo hoje? Você está querendo fugir da situação que você está vivendo. Então, aí que entra o fato de que, muitas vezes, nós não queremos fazer isso porque Deus mandou a gente fazer. Mas a gente está querendo fazer isso porque a gente vê isso como uma fuga para nós. Então, naquele momento, ela falou, e, cara, foi diferente receber aquilo. Eu não recebi como um balde de água fria, eu não recebi como algo tipo, não, você não vai nunca mais fazer missão na tua vida. Eu não recebi dessa forma, eu recebi como algo que, tipo, o Senhor falou, você não está preparada. Esse não é o momento. E, cara, foi louco, porque passou, eu lembro que isso aconteceu em 2015 ou 2016, e eu conheci a galera da base em 2017, se não me engano, 2018. E já tinha passado um bom tempo que eu comecei a caminhar com Jesus de novo, comecei a ter relacionamento com ele de novo. E nisso eu estava com o nosso pastor aqui da base, conversando com ele, e na época Jesus não tinha falado que esse lugar era uma base ainda. Nós éramos ainda associação, então não era definido como base missionária. Mas o Senhor tirou várias coisas da minha vida e chegou no momento em que eu vim para esse lugar e eu falei, eu não sei o que eu faço da minha vida e eu entrego na mão do Senhor, é isso aí. E um dia, a gente estava conversando no carro, ele chegou e falou, Ju, eu sinto no meu coração que é para você ir para lá, que é para você ficar com a gente, mas eu não sei, converse com Jesus. E quando eu fui conversar com Jesus, ele me lembrou que antes eu tinha o desejo de ser missionária, mas eu não sabia como fazer. E dessa vez ele estava me convidando para ir. E foi aí que eu comecei a entender a questão do local. Eu não preciso fazer missão, não preciso ir para a África para fazer missão. E foi nessa caminhada que eu comecei a aprender isso. Como que eu posso fazer missão? Eu falei, beleza, então eu vou para aí. E entra a questão da renúncia. Daí você tem que enfrentar a família, porque você chega para a família e fala, não, Jesus não mandou eu trabalhar com o meu parente. Jesus mandou eu ser missionária. E eu não vou receber por isso. E daí entra o confronto com a família, que entra a renúncia. Aí entra várias situações da vida de um missionário, que a Ana falou no começo. Mas eu falo demais, você me corte, por favor. Mas é algo que foi uma caminhada muito massa, assim. E foi nessa caminhada que eu fui começar a entender essa questão do fazer a missão aonde a gente está. E eu acho que
Só o fato da gente ter esse relacionamento com ele, entender com ele o que fazer, para onde ir, né, ter esse relacionamento realmente vivo com ele, ele traz essa direção. Ele nos mostra quando a gente está fazendo isso por causa de fuga, ele nos mostra quando a gente está indo por causa que é o embalo do coleguinha. Então, a base é você se relacionar com o Senhor, né? Se você aceita ele como o Senhor da sua vida, então você precisa se relacionar com o Senhor da sua vida, que ele vai direcionar o que você precisa fazer. Eu lembro que, assim que eu me converti, eu meio que senti o chamado missionário, só que eu era muito confusa com relação às coisas, porque eu questiono muito. Eu questiono muito ainda hoje, né? E eu lembro que eu cheguei pro meu pastor na época lá e Deus é muito bom, porque ele sempre coloca pessoas muito sábias, né, perto de mim, assim. Ele sempre me colocou perto das pessoas certas e eu acho que eu vou chorar. Chora. Ui! Pode chorar. Eu nem lembro o nome daquele pastor, na real. Eu mal lembro da expressão, da feição dele, assim. Eu lembro que ele tinha um cabelo ralo, era alguém, sabe, de idade. E aí ele falou, você quer ir pra lá, mas antes você vai ter que servir aqui. Porque eu tava na pilha, assim, pra ir pro que parta, entendeu? Mesma coisa que você falou, fuga. Eu queria fugir da situação que eu me encontrava, porque também, altas tretas familiares. Não fuja, velho. E aí, ele falou, antes de você ir pra lá, você vai ter que servir aqui. Eu falei, beleza. Eu tava disposta a fazer qualquer coisa, entendeu? Cheia das energias. Muito louco pensar que isso já faz praticamente 10 anos já. E aí eu tive que me mudar. Não foi por circunstâncias. Aconteceu assim, eu me mudei dentro da mesma cidade, só que, né, é uma cidade meio grande, então não tinha mais como eu ir da minha casa até essa igreja, então eu tive que trocar de igreja por comodidade mesmo, questão de tempo, não foi não fui rechaçada nem nada. E eu lembro de eu ter orado, falar assim, Jesus, tem muita igreja estranha por aí, e eu quero ir para o lugar que você quer que eu vá. Então, assim, eu lembrei de uma igreja bem específica, que eu sempre passava na frente dela, eu achava muito bonita. E aí eu falei, não, eu vou lá e eu preciso que você me mande um sinal, assim, um sinal bem específico, em neon, caixa alta, porque eu sou um pouco devagar com as coisas. Eu sou muito devagar com as coisas. Eu preciso, assim, de um sinal imenso. Aí eu fui. E no dia que eu cheguei lá, foi numa igreja batista tradicional e eles falam muito sobre missões o tempo todo. Tem mês de missão nacional, mês de missão mundial, mês de não sei o quê. Eles falam missão para tudo quanto é lado. E é uma igreja que investia e investe muito em missões. E aí eu fui lá e tinha uma moça que estava dando testemunho que ela tinha acabado de chegar do Haiti. Porque teve aquele terremoto que teve lá, né? Foi terremoto? Foi. Teve uns bagulho lá que aconteceu no Haiti, ela era médica, formada. O apartamento dela lá, ela fez seminário de teologia. A mulher toda calibrada. 1,50, assim, doidona. Insana. Bem doidona. Aí eu falei, um sinal, assim, uma placa de neon. Aí eu, de alguma maneira, muito tímida, extremamente tímida. Eu ainda sou hoje, por incrível que pareça. Eu ainda sou um pouco tímida. E aí eu juntei coragem de não sei aonde, fui falar com a mulher. E aí a gente começou a conversar, e aí ela começou a me discipular. Eu fui a minha primeira discipuladora. Como se eu tivesse tido várias, mas é porque eu me mudei um bocado, assim. Sim. E aí a gente sempre ia conversando sobre missões e ela deu uma continuidade daquilo que o pastor falou para mim na primeira vez. Para ir para lá, você vai ter que trabalhar aqui. E aí eu fui. E aí tive que aprender a Bíblia, tive que estudar e eu tive que criar relacionamentos e tive que ser transformada, porque o meu plano inicial, para você ter uma ideia do quanto eu era louca, eu queria ser mãe solteira, porque eu não queria casar. Olha que bênção. A pessoa é muito otária, né? Eu queria ir pra África. Eu falei assim, vou pra África, vou lá na Angola. Sozinha com uma criança. Sozinha. Eu vou adotar uma criança lá mesmo, que lá eles falam português já, é mais fácil, entendeu? Não precisa nem no inglês, entendeu? Lá eles já falam português, eu adoto uma criança lá mesmo, e aí eu fico lá, e dá tudo certo, né? Não, pra ponta. Meu plano perfeito. Mas não foi, né? Deus é bom, Deus é mais. E tentei, ao mesmo tempo que eu queria ir, eu tentava fazer as coisas da minha vida no lugar onde eu estava.
E aí eu larguei 2 faculdades, já saí de um bocado de emprego, um monte de coisa que você tenta fazer e não dá certo. E minha família fica perguntando o que você vai fazer da sua vida, né? Se minha mãe ouve meus podcasts, mãe, eu te amo, tá? Eu sei que você faz o seu melhor, ok? Fica tranquila. Já pede perdão, já. Já peço perdão, desculpa. Eu sei que de vez em quando eu dou trabalho, dou uma espirocada na cabeça, mas eu sei que você faz o seu melhor, eu te amo, tá? E aí surgiu a oportunidade de eu me mudar para Manaus, do outro lado do país. E aí o meu plano era, não, se eu não estou conseguindo fazer faculdade aqui, eu vou ir para lá e vou fazer faculdade. Otária. E aí meu plano era ir para lá, daí eu ia fazer a faculdade, que ia durar aproximadamente 4 anos. Ia voltar a fazer uma escola de missões que tinha no Rio de Janeiro, que ainda tem. Eu nem lembro o nome dessa escola de missões, na real. E aí eu ia voltar. Como estou formada, ia fazer a escola de missões, que ia durar 3 anos, são 7 anos, e eu ia ir para onde Jesus quisesse que eu fosse. E aí eu cheguei lá. Antes disso, antes de ir para Manaus, eu fazia todo tipo de coisa que você possa imaginar. Todo fim de semana eu estava em algum evento para trabalhar. Eu não ia em conferência para assistir, eu ia em conferência para trabalhar. E aí, todo tipo de evangelismo, mini viagens missionárias, eu viajava para cidades pequenas, assim, evento, manifestação. É que até o se ocupar demais é fuga, né? Eu Mesmo que a também. gente acha que, não, mas eu estou fazendo algo bom, olha o que eu estou fazendo, estou trabalhando no negócio. E, tipo, lá no fundo, assim, Jesus falando, viu, você está fugindo por causa disso, aquilo. Eu me lotava de coisa para fazer, eu me lotava de coisa para estudar, eu me lotava de coisa para aprender, sabe? Eu não conseguia ficar quieta. Porque eu estava, sabe, elétrica, eu sentia a necessidade de fazer alguma coisa. E aí, quando eu cheguei, me mudei para Manaus, por consequência, tive que mudar de comunidade novamente. E aí, Deus me colocou num lugar totalmente diferente de onde eu estava antes. Que antes eu era lotada de coisa para fazer. Era uma igreja grande e envolvendo. Quando você trabalha com uma agência missionária, que era mais ou menos o que eu fazia na época, sempre tinha alguma coisa para fazer. Sempre tinha alguém que precisava de ajuda, sempre tinha algum rolê aleatório em que eu estava participando. E quando eu cheguei em Manaus, eu não tinha absolutamente nada para fazer. Tive que sossegar o facho, contra a minha vontade. E aí eu comecei a trabalhar numa sala de oração. E aí, velho, que o bagulho ficou quente. Velho, se tiver algum amigo em Manaus, tô para recado hoje. Tem uns amigos em Manaus que ainda ouvem meus podcasts, eu acho, eu espero. E eu quero dizer, assim, minha dedicatória, eu amo muito vocês mudaram a minha vida, saibam disso. Beijos. Espero muito visitá-los em breve. E conforme essa mudança em que eu tive que sossegar o facho e começar a, tipo, fazer menos e ser mais, entendeu? E aí eu comecei a me envolver na sala de oração, que ainda assim é alguma coisa que você tem que fazer, mas você tem que, contemplar a ele, sabe? Isso é um trabalho. É diferente, né? Você não faz algo físico, né? Tipo, de você ir, se esforçar, ir em tal lugar, fazendo não sei o quê. É algo que, tipo, mais depende, sei lá, do teu coração. E é isso aí, entendeu? Nossa, eu fiquei muito assim, na noite em que a gente estava no culto, e aí Jesus falou para mim que eu não ia mais voltar para o Rio de Janeiro. Eu meio que não contei isso para minha família ainda. Então, se a minha família estiver ouvindo isso, sabe, eu não vou mais voltar para o Rio de Janeiro. Hoje é dia de aviso. Hoje é dia de aviso, hoje é dia de recados. Recados, né? Liberação de perdão. Eu ainda visito eles no Natal, no novo aniversário, sim, mas ainda não vou voltar para morar lá. E não era para eu voltar para o Rio e também não era para eu voltar para fazer a escola de missões que tinha lá. E eu queria muito queria estudar lá, queria muito estudar lá. E aí, não, você não vai mais para lá, você também não vai estudar nesse lugar. Ok, tá bom, né? Vamos, beleza. O que a gente vai fazer da vida? E simplesmente assim, sabe? E eu lembro que alguém falou assim pra mim, Ana, você tem que aprender a entregar tudo pra Deus. Aí cara, mas eu não tenho mais nada, entendeu? Porque eu já não estava estudando, já não estava trabalhando, entendeu? Eu já não tinha nada. Eu falei, vou entregar o quê se eu não tenho nada? Bom, é uma pegadinha essa frase, sabe? É que a gente pensa no entregar... Opa! A gente pensa no entregar mais nessa questão do físico, né? Tipo, Jesus mandou eu entregar, então eu tenho que entregar meu trabalho, minha casa, eu tenho que entregar, sei lá...
E muitas vezes é parado no nosso coração, né? Nossa teimosia, nosso orgulho, nossa prepotência de achar que a gente sabe alguma coisa. Tem que deixar Deus tratar. E aí a gente acha que sabe alguma coisa e a gente já tá pecando quando a gente acha que sabe. É verdade. Porque eu não percebia na época era que, de fato, eu estava sendo enviada para uma cidade. E eu não percebia isso na época. Para mim era só, vou me mudar. Porque eu já tinha me mudado antes, entendeu? Eu já tinha mudado de casa, de lugar, de bairro. E aí mudar de cidade, para mim, era um passo um pouco maior. Mas para quem estava querendo ir para a África, ir para outro lado do país, não era nada. Né? A gente, né? Quem sabe, semana que vem eu posso estar no Japão e nem sei. Olá. Uhum. Já um aviso para a família da Ana. Não tem planos para o Japão ainda. Vamos com calma. Vamos com calma. E aí, eu não percebia na época que eu estava, de fato, sendo enviada para lá. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, não teve como prever, assim. Elas simplesmente aconteceram. E quando Jesus falou para mim, você não vai voltar para o Rio? Não vai mais voltar para o Rio, bacana. Então, eu vou ficar aqui. Eu estava lá. Eu falei, não vou, então, para ficar aqui. Aí, também não era para ficar aqui. Mas eu continuei buscando ele, buscando conhecer mais a ele. E aí eu fui descobrindo que ele é um Deus que faz as coisas, mas nunca da maneira que a gente espera. Nunca da maneira que a gente quer, entendeu? E seguir a ele nunca é você seguir o caminho que você acha adequado. Entendeu? E quando você... Tem a música que a gente canta bastante aqui na base, do De Seguir Até o Fim, que é Rei dos Céus, Rugido do Leão. Ouço essa música. Eu choro feito uma criança. E surgiu a oportunidade, de novo, de eu me mudar de cidade. De novo. Uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu nunca pisei nesse estado. Como é que ela ia parar aqui no Rio de Janeiro? Eu nunca vi uma alma viva, entendeu? Você tem uma ideia, a pessoa que eu conhecia, que estava vindo para cá, eu conhecia ela quando eu estava no Rio. E ela também não era do Rio. E aí, porque assim, né, quando você vai fazer eventos em todos os lugares, você conhece gente de todos os lugares. E aí, do nada, você conhece, e aí... Não sei como... Gente, vou muito insano. Eu não tenho como explicar, entendeu? O que você veio fazer em Ponta Grossa? Deus quis, cara. Não tem resposta, não tem como explicar, entendeu? Não tem como dizer detalhes, sabe? E aí surgiu a oportunidade de eu me mudar de novo. Deus sempre foi muito presente, por mais que eu não percebesse. Porque, de novo, sabe o que eu falei? Eu sou meio tapada, preciso de sinais com placas de neon, caixa alta, ok? De vez em quando eu demoro para pegar informação, entendeu? E aí foi muito repentino, assim, muito repentino o jeito que tudo aconteceu e não existe plano, sabe? Quer dizer, ele tem um plano, né? É que não existe plano nosso, não tem como a gente... planos para a África, como você acha que estão? Zero, né? Imagina. E aí... É que o nosso erro até não é a questão do fazer planos, né? Não é errado fazer planos. Só que o problema é que a gente faz os nossos planos e a gente quer que os nossos sejam cumpridos. E a gente quer que seja cumprido da nossa forma. A gente não quer que o Senhor faça, né? A gente tem aquela parada do, não, eu entrego para Jesus. Entrega. Essa parte aqui eu tomo conta. Essa parte aqui tem sob controle. E é isso que acontece. Por isso que, cara... Frustra a gente de uma forma gigantesca isso. Mas, e daí o que acontece? A gente se frustra e a gente culpa Deus porque aquilo não aconteceu. Só, cara, não era a vontade dele. Era a tua vontade fazer aquilo. Então, eu vejo que, assim, nessa caminhada com Jesus, eu também fiz isso na minha vida. Cara, o meu plano era ser fisioterapeuta dentro do hospital. Era esse o plano da minha vida. Imagina a Juliana trabalhando no hospital em época de Covid, meu Deus. Eu ia, sei lá, só Jesus na causa. Eu também já esbarrei com a área da saúde, Deus é mais, que me livrou dessa frase. Por que eu queria isso? Entra de novo na questão da fuga. Cara, muitas coisas a gente faz na nossa vida porque a gente não quer lidar com as nossas coisas. E eu queria fisioterapia, eu queria a área da saúde porque eu não entendia a minha identidade no Senhor. Eu ia no dos coleguinhas. Então, a minha família trabalhava na área de saúde, eu preciso trabalhar na área de saúde também. Entendeu? Então, e esse era o meu plano de vida. E, chegou um momento que, cara, eu me frustrei tanto, porque eu fui a pessoa, assim, mais louca com questão de identidade, assim, de curso, que foi bem engraçado. Eu queria ser dentista, daí depois eu não queria mais ser dentista. Daí eu queria ser instrumentadora.
cirúrgica. Daí, não. Daí, eu queria ser enfermeira. Daí, eu queria ser... Teve uma época que eu queria fazer química, que eu gostava. Não tinha nada a ver. Imagine eu fazendo química. E daí eu queria aquilo. E, por último, eu queria ser fisioterapeuta. E, cara, eu tentei. E foi. E aí até que entra uma questão que eu não tinha o entendimento também de ser missionário. Porque a coisa que a gente aprende quando a gente é criança, de que o missionário é um cara que fica perambulando de um lado para o outro, que prega numas igrejas. Tá sempre com a mala pronta e um sapato velho. Isso, sempre assim. E nunca tem dinheiro. Uhum. É sempre pobre. Cara, essa é a cultura que a gente aceitou. Não é a cultura que o senhor falou. Porque na palavra fala, cara, os caras tinham dinheiro. Os caras recebiam dinheiro da cidade onde eles iam. E, tipo, nós aceitamos essa identidade que nós criamos. Então, o missionário, ele é assim. Nós determinamos isso. Só que nós não entendemos que a essência disso está na palavra e a gente precisa buscar entender o que é selar. Só que a gente só escuta e a gente aceita o que a gente escuta, mas a gente não vai buscar para ver se isso é verdade ou não. Existe uma coisa a respeito de planos que tem um versículo que de Jeremias, não me lembro. Ele fala: eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. E a galera usa esse como um amuleto da sorte, né? Do tipo, se ele sabe, então eu vou me dar bem. Mas ele que sabe significa que não é do jeito que você quer, entendeu? Não, e se ele sabe, ele vai fazer isso. Ele vai fazer não o quê? Depende de nós, entendeu? Daí o que a gente faz? A gente só faz cagada a nossa vida inteira e a gente quer que o plano dele, que, sei lá, um profeta falou na nossa vida, se cumpra de qualquer jeito. Não, eu tô tudo capenga, eu tô fazendo o que eu quero da minha vida. Não, mas falaram pra mim que em algum momento da minha vida eu vou estar bem. E a pessoa se segura nisso, entendeu? E tipo, mano, é totalmente errado, cara. Entenda assim. E mesmo assim, não, a gente, de maneira inconsciente, acaba achando que o plano dele é de acordo com o nosso plano. Sim. E aí a gente meio que dá uma disfarçada, sabe? Com a nossa vontade. Uhum. E aí, tipo... mas Deus quer que eu fique bem. Se ele tem planos de bem pra mim, então ele quer que eu tenha uma casa, um carro. Não que você não vai ter essas coisas, mas assim, a gente tem a tendência de pensar muito no material. Sim. Entendeu? E acha que o plano de Deus pra gente é dar dinheiro pra gente. Mas ele é o dono do dinheiro, entendeu? Se ele quiser te dar dinheiro e não quiser, então, com até ele. Essa questão financeira, é isso que eu ia falar. Essa questão financeira mudou muito na minha mente, até por questão de profissão. Porque eu tinha muita questão de identidade que me bugava, que eu buscava em tudo quanto é lugar, porque eu fugia das tretas que Jesus mandava lidar. Beleza? Beleza. Teve um momento que eu topei essa jornada com Jesus e falei: pai, beleza, eu não sei nada da minha vida, eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou, nada. Tô perdida. Me ajuda. E realmente eu consegui entregar na mão dele. Cara, Jesus começou a transformar a minha vida. E eu tinha essa visão de quando eu era menor. De que o missionário era um cara assim, tinha botina na mochila, não tinha dinheiro, saía falando de Jesus. E, cara, Jesus mudou totalmente a minha visão sobre isso. Hoje, falta 1 ano e meio para eu terminar minha faculdade de publicidade e propaganda, que é um rolê que, mano, não tem nada a ver com a área de saúde que eu tinha imaginado um dia. Hoje, eu tô construindo algo na minha vida para ter a minha barraca, vamos dizer, né? Em questão financeira, como a Ana também, se você não sabe aí, eu acho que tem um Apoia-se já aí, ou se você quiser contribuir, daqui a pouco tem um Pix aí também. Faça parte disso, cara, porque se Jesus tocar no teu coração, realmente faça, porque, cara, é algo que é muito louco você viver essa vida. Hoje, eu trabalho com isso, eu trabalho com o meu curso, vamos dizer, eu sirvo ao Senhor com o meu trabalho, eu faço missão com o meu trabalho. É uma coisa que a gente precisa esclarecer, que é a separação do sagrado do secular, entendeu? Do tipo, mas você só trabalha para Deus se você for pastor. Não. É que foi a gente que separou, porque é mais fácil. Porque isso é fuga também para nós. Entendeu? Vamos dizer, eu sou arrogante e prepotente. Só que na igreja eu visto uma imagem de que eu não sou. E na empresa eu não preciso vestir essa imagem. Só que, cara, foi a gente que dividiu as coisas. A gente que dividiu. Então, cara, você pode trabalhar no que o Senhor colocar na tua mão. Que nem a Ana falou. Você limpar o chão.
você está servindo a ele, você está fazendo missão. Sim. Entendeu? Então, eu também não entendia isso. E hoje, eu trabalho com o que eu faço faculdade, eu trabalho com publicidade e propaganda, sirvo a ele com isso, que é um rolê muito louco. Você, tipo, receber coisas assim que, tipo, cara, é o Senhor, e você vê pessoas sendo tocadas pelo teu trabalho, como já escutei vários testemunhos aí da Ana, assim, da galera que escuta os podcasts, é tocado por Jesus e nananá. E se você é tocado, cara, fale, é muito legal ter esse retorno. Mas o que rolou? E hoje eu estou construindo algo na minha vida que eu sei que hoje é propósito dele. Porque vai totalmente contra o que eu tinha imaginado. Eu queria estar num hospital porque eu gostava de estar escondida. E hoje ele me trouxe para eu estar exposta. Então, hoje eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer. Que não são confortáveis para mim. Só que, cara, foi o lugar onde ele me colocou para fazer. E ele mandou, chegou e falou, vai, faça. E mesmo a gente não entendendo, não acreditando, foi isso pelo qual ele chamou a gente para fazer. Sim. Tem. E aí tem essa coisa de... Às vezes a gente buga, a gente tem trauma, tem problema, tem os AUE, uma síndrome aleatória. A gente não quer fazer as coisas, mas Deus sabe o projeto original, entendeu? Sim. Ele sabe pelo que ele te criou, para que ele te criou. E a gente não sabe, né? A gente não sabe, ele que sabe. Sim. Esse é o ponto, entendeu? E daí a gente acha que sabe, acaba formando a nossa identidade a partir de estereótipos externos. E a galera acha, nossa, crente não acredita em signo, mas acredita em tudo quanto é outra coisa, teste de temperamento, linguagem do amor, e teste de personalidade, anagrama e não sei o quê. Tudo isso para poder encontrar uma identidade, para poder tentar se formar. Ah, não, eu sou assim porque eu sou melancólico. Ah, é desculpa também. Uhum. Ah, não, mas é porque eu sou ansioso, entendeu? É parte de mim. Não é, cara, não é. É, galera, você quer colocar traços de personalidade que não é um traço de personalidade. De fato, na verdade, é uma consequência de algum outro trauma, quer se colocar numa caixa porque assim é mais fácil você se identificar Sim. e se comunicar. Mas é ele que sabe. Sim. Ele que sabe o plano, é ele que sabe que você criou ele que sabe para que você serve, entendeu? Sim. Tu não é à toa. E a gente não sabe porque a gente não busca nele. Uhum. Eu não sabia quem eu era porque eu não buscava nele quem eu era. Eu queria saber das pessoas quem eu era. Eu queria que as pessoas falassem para mim quem eu era. Eu queria que o profeta visse na minha direção, falasse, eis que te digo. Queria uma ficha, entendeu? Eu queria uma descrição igual que tem na bio do Instagram. Eu queria, sabe... Uma listinha. Só que, cara, se o Senhor trouxesse isso, a gente não cultivaria relacionamento com Ele. Para que a gente vai ter relacionamento com o Senhor, sendo que a gente já sabe tudo que é pra gente fazer? Uhum. A gente recebe um script, entendeu? Sabe? Recebe um script, esse dia você faz isso, esse dia você faz isso, tal hora você faz isso. Não é necessariamente assim, porque se ele quisesse ter um robô, ele teria feito um robô. Sim. Não teria feito alguém em imagem e semelhança dele. Sim. E esse é o ponto. A gente não entende que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Aí entra a questão da identidade. Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tinha muito problema, que nem eu falei agora, sobre a questão de exposição, tinha muito problema com exposição. E um dia eu odiava ser exposta. Mas, assim, eu odiava com todas as minhas forças. Eu queria arrebentar a cara das pessoas que me expunham. Eu odiava, assim, de um jeito louco, assim, que só Jesus conhecia meu coração. E um dia eu falei isso para ele. E eu percebi que isso não era algo meu, não era algo que ele colocou em mim, né? Porque a gente sempre acha que, eu sou assim porque Jesus me fez assim. Cara, não. Tá repreendido. Não, entendeu? Entenda isso e busca nele quem você é. E um dia eu cheguei para Jesus e falei, cara, que ódio da minha vida, das pessoas ficar me expondo meus erros, expondo isso, expondo aquilo. E, cara, aquilo me doía muito. E eu não entendia o propósito, porque eu não conhecia a vontade dele. Eu não conhecia o que ele ia fazer lá pra frente na minha vida. Por que ele estava me expondo agora? A gente tem muito dessa parada. Mano, Jesus está fazendo isso e não está sendo confortável para mim. Eu vou fugir. Não quero mais, eu desisto. Só que a gente não entende que, muitas vezes, o que nós estamos passando hoje é para forjar, para a gente aguentar o que ele vai dar depois. E eu lembro que eu chorei de raiva, assim, para Jesus. Eu falei, ui, que saco. E quando eu falei isso,
Quando eu expus a podridão do meu coração para ele, que foi muito louco, eu não gostava de ser exposta pelos outros, mas eu precisava me expor para ele. Quando eu coloquei isso para ele, ele chegou para mim e falou, ele falou bem certo no meu coração: olha o quanto que eu fui exposto naquela via por você. Olha o quanto que eu me expus por você. Olha o quanto, você não sabe o que eu passei naquele caminho. Você não estava lá para ver todo mundo me vendo nu, todo mundo me vendo machucado, todo mundo me vendo ferido, todo mundo me humilhando. Você não sabe o que é isso. E quando ele falou, nossa, eu lembro que parecia um murro no meu peito isso. Porque morreu tudo isso em mim. Tudo. E ele chegou e falou: se eu fui exposto e você me serve, você me tem como mestre, você quer me seguir, você vai seguir os meus passos. Então você vai ser exposta. E, cara, aquilo me moeu, assim. E existe um propósito, porque hoje eu estou tendo que me expor numa escala que, cara, se Jesus não tivesse me tratado antes, eu não ia fazer hoje. E a gente sempre acha que é o nosso eu, é o nosso ego. Não, porque Jesus está fazendo isso para mim, né? Porque a gente sempre acha que a gente é os top da galáxia. E o que acontece? Cara, eu vejo que muitas vezes as coisas que Jesus tem colocado eu para me expor, que nem nesse momento que a gente está fazendo agora, cara, é uma exposição. Eu falei da minha família, eu falei dos meus sonhos, eu falei das podridão do meu coração, né? Eu expus aqui para vocês. Então, eu comecei a ver que a maioria das vezes que eu colocava para fora as coisas que estavam no meu coração, e as coisas, principalmente, as coisas que eu pecava, as coisas que eu errava, as coisas que eu quebrava a cara, que Jesus me dava na cara, principalmente esses momentos que são os desconfortáveis para a gente expor, era o que mexia no coração das pessoas, e Jesus tocava no coração das pessoas. Não era para mim. Então, é muito louco. Uma vez o Bob já participou aqui do rolê do podcast aqui. 2 episódios. Veja aí os episódios dele. Uma vez o Bob, Jesus deu uma analogia para ele muito boa, que o Bob, né, e suas viagens muito massa. Ele fez um negócio que ele falou que a gente o Jesus mostrou para ele que a gente é como se fosse um copo de água, vazio. E ele começa a derramar na gente. Derramar amor, derramar não sei o quê, todos os frutos do Espírito, mansidão, nananana. Ele começa a derramar na gente. E o propósito desse copo é que ele venha a se encher de tal forma, não para ele, mas para ele transbordar, para ele alcançar outros. Então, o que o Senhor coloca para nós, tem partes que é para nós, que ele vai chegar e falar: Fê, isso aqui eu estou dando para você e é isso aí, glória a Deus. Só que tem coisas que ele derrama em nós, não para nós, mas para os outros que ele vai colocar na nossa vida. Então, foi assim, é uma caminhada muito louca. Se você topa essa caminhada, cara, pense assim, não pense como um balde de água fria. Você vai ter que renunciar, você vai chorar, você vai rir, você vai sonhar, você vai chorar de novo, e você vai rir de novo, e você vai se ajoelhar no chão, e você vai não saber o que fazer, mas daí Jesus vai mostrar o caminho. E vai ser, assim, uma caminhada muito louca. Mas o que eu falo é que se Jesus realmente mandou você fazer, faça. Que Ele vai te dar suporte. Tem uma passagem que fala até principalmente sobre a questão da parte financeira, que ele dá bens para nós, mas ele também dá sabedoria para a gente lidar com aquele bem. E aquilo mudou a minha visão. Porque se ele coloca algo no nosso coração, ele também está colocando a sabedoria para a gente lidar com aquilo. Então, eu vejo que é algo que é muito massa essa caminhada com Jesus. E eu vejo que, assim, a missão não é só o fato de ir para fora, e também não é só o fato de, sei lá, fazer missão com a tua família, ou com o vizinho, ou com o periquito ou com o papagaio, mas principalmente dentro de você. Cara, você abrir e você permitir Jesus fazer o que ele quer dentro de você. Porque não adianta de nada eu pegar uma passagem, eu decorar ela, eu estudar de onde que foi feito, quem que escreveu, o fulano de tal, e para chegar no meu amigo da faculdade, o meu amigo da escola, o meu amigo do trabalho, e chegar e falar: ó, cara, ó, que massa, eu li na palavra, e fala isso, isso e aquilo, e pregar para ele. Não adianta nada. Porque se a gente não vive, não adianta. Tipo, não adianta a gente falar, é o ler e não praticar, é o ouvir e não praticar.
não muda nada. Então, eu vejo que a primeira missão é a gente topar essa caminhada com Jesus e deixar ele fazer na nossa vida. Que aí, sim, ele vai direcionar. Se você tem que ir para fulano, você tem que ir para ciclano, você tem que ficar na tua casa, você tem que, sei lá, o que for para fazer na tua vida. Mas, e tudo, no final, tudo sempre volta para o relacionamento com ele. Nós não somos feitos para sermos independentes de Deus, mas dependentes dele. Né? É que nem a Ana falou, ele não criou a gente para ser os robozinhos dele. Não, ele criou filhos. E, tipo, mano, isso é uma parada muito louca. Você pensar, nós éramos inimigos e ele nos tornou filhos dele. Só que, até hoje em dia, a gente tem sido inimigo dele. Né? Mesmo com essa oportunidade que ele nos dá de ser filhos, a gente continua sendo inimigo. Só que, cara, é uma decisão muito louca que a gente precisa tomar na nossa vida. E, que nem eu falo, missão não é necessariamente você ir para um lugar. Eu lembro uma vez que o Adrian chegou e falou, ele falou, cara, para mim ser missionário é você aceitar o Senhor como Senhor. Você não precisa, tipo, ir para uma base missionária, fazer sei lá, um seminário de não sei quantos meses, e fazer uma prática na Argentina, e não sei o quê, e tal, nananana. Mano, é você topar essa caminhada com Jesus. É Jesus te falar, vamos, e você vai. Como os caras lá fizeram. Quando Jesus chamava as pessoas, ele não mandava uma carta que nem hoje a gente quer. Não, peraí, Mateus, você vai fazer isso, 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 aquilo. Não, você vai fazer esse tal fulano, Judas, você vai fazer não sei o quê. Cara, ele não chegou e falou isso. Para muitos, ele só falava, viu, vamos comigo. E pronto, os caras iam, os caras deixavam tudo. Tudo. Então, eu vejo que... Só que... mano, é muito louco, porque a gente é muito tongo, a gente não entende. E a gente não entende porque a gente não quer. Não só não quer entender, mas a gente não quer ter relacionamento com o nosso Senhor. E a gente quer vestir uma imagem, vestir uma roupa de ser missionário ou, sei lá, de ser crente, e a gente não é. E isso é muito louco, porque isso vai fora do... Sabe, era para ser algo humano, da nossa essência natural, enraizada em nós, mas não é. Não é. Tipo, é algo que não dá para entender. Por que a gente faz isso? Não dá para entender. Eu falo demais, gente. Vocês, ó. Eu sei. Gravei um episódio com o Diego, mesma coisa. Um dia vamos ser um, então. Ele fez uma alta declaração de amor pra você no outro episódio. Ele falou. Então, assim, você que tá ouvindo isso, vai sair um episódio com o Diego, que é o cônjuge da Ju. Que é o quê? Que é o cônjuge. É a abreviação pra cônjuge, né? Cônjuge. Ainda estamos namorando ainda, não estamos casados, mas... Faça uma declaração de amor aí, porque ele fez uma pra você, isso aí já combina, entendeu? Ai, cara, ele é sensacional. O dia que ele falou que ele ia expor o que aconteceu, num podcast eu falei, mano, é muito louco isso. Isso é vida com Jesus. É você expor algo que te feriu de uma forma tão grande, mas se ele mandou, você faz. Então, se ele já fez a declaração, faça a minha aqui. Hoje é dia de avisos, de declarações. Hoje é dia de recados. Dia de recados. Jesus me surpreendeu muito com a vida dele. Porque a questão dos planos, eu não esperava alguém assim na minha vida. Eu esperava alguém mais ou menos na minha vida. Sabe aquele, o que der. Eu já não tenho mais muita expectativa. Qualquer coisa vai. Isso, qualquer coisa vai. E eu cheguei numa fase da minha vida que eu pensei, cara, já não sei mais o que fazer e tal. E Jesus trouxe ele de uma forma... Até essa questão, eu chegava e falava, Jesus, eu não saio para lugar nenhum. Entendeu? Tipo, a minha vida é estar na base, é fazer os rolês na rua ou em Curitiba, mas não tem outro ciclo de pessoas. Como é que vai vir alguém novo? Como é que vai vir meu namorado? Vale lembrar que missionário não tem Tinder, tá? Pelo amor de não Deus. Não Se pode. Se você tem peça pro Senhor curar seu coração. Mas vamos lá. E, cara, Jesus trouxe ele até aqui de uma forma, mano, que se algum dia Jesus tocar no coração dele, contar a história dele pra vocês, eu posso gravar um episódio com vocês dois. Eu morro de amores. Isso. E eu tenho que parar de prometer episódio dentro do episódio. Não, mas esse eu cobro a Ana, pode ficar tranquila.
Oxi, Ouviu só? fui intimada agora. Ó. E, cara, foi assim, um presente de Jesus e me surpreendeu de uma forma muito louca. Muito louca, muito louca. Hoje em dia tem momentos assim que, tipo, Jesus manda ele falar algumas coisas pra mim que eu choro. E ele nem vê que eu choro. Tipo, tá escuro assim, eu começo a chorar, que nem uma retardada. Porque isso me constrange, isso eu vejo o cuidado dele na minha vida. O cuidado dele na minha vida de ter me tirado de uma ideia de vida que eu construí, ter me trazido para cá e ter mostrado que andar com ele era melhor do que fazer os meus planos. E a profissão que ele tinha para mim era melhor do que a que eu tinha escolhido. A vida que ele tinha para mim era 1000 vezes melhor do que eu queria. E hoje me constrange a forma de tudo que ele fez. E é que nem a Ana falou, tem momentos da nossa vida em que, cara, mais pro final, assim, em alguns momentos, depois que tudo acontece, você percebe que o que você renunciou não se compara ao que ele trouxe. Não se compara. Não se compara. Eu vou contar isso no podcast junto com ele, mas falando um pouco, finalizando sobre isso, eu fiquei 4 anos sozinha e, cara, aquilo foi doído em mim, porque eu via todas minhas amigas namorando e tal, e eu pedia pra Jesus, falava, pai, eu quero alguém, né? Ou... Ela fala isso com lágrimas nos olhos e esquece que eu sou 3 anos mais velha. Ô, filha. Mas o que acontece? E, tipo, foi muito louco, assim, porque tudo, desde a questão do decidir realmente viver para ele, desde o renunciar a meu sonho de trabalho, desde o renunciar à vontade da minha família, desde ir contra a vontade da minha família e ter que me posicionar com isso, desde tudo de renúncia que ele colocou em mim, que ele falou, filha, eu quero isso para você. Eu tenho um plano para você, mas eu preciso que você deixe isso para trás. Hoje, me constrange o que ele fez comigo. Porque eu vejo que, cara, não tinha valor as coisas que eu segurava, não tinha valor nenhum comparado ao que ele trouxe para mim. O conhecimento que eu tenho hoje, faculdade nenhuma ia me dar, tempo nenhum ia me dar. Só ele ia me dar o conhecimento que eu tenho hoje. A liberdade, cara, nossa, Jesus é muito bom, mano. Eu era menina que eu era, tipo, vivia na defensiva o tempo todo, meio agressiva, brava, eu era jacu do mato, eu não falava com ninguém, eu sempre estava atrás de alguém. E quem eu sou hoje, quem me conheceu antes e quem me vê hoje, cara, vê o quanto Jesus mudou na minha vida. Coisas que eu não consigo enxergar, mas as pessoas veem, cara, olha o que você fazia antes, olha o que você está fazendo agora. Olha o que eu estou fazendo agora, eu nunca que eu ia fazer isso. Olha o que Deus faz na vida da gente. Isso. Eu E, tipo, essa caminhada vale a pena. Essas renúncias valem a pena. Mesmo que no momento a gente não enxergue isso. Mas, cara, vale a pena de um jeito que a gente não imagina. E, cara, a gente não merece. A gente não merece. Nós somos pecadores, a palavra fala que o que a gente merecia era a morte. Ele se entregou por nós e ele nos tornou filhos dele. E mesmo assim a gente nega ele todos os dias. E mesmo assim a gente desobedece o que ele fala. Mas ele continua sendo bom com a gente. Ele continua tentando mostrar o caminho para a gente. Ele continua falando, filha, se você fizer isso, não que seja uma troca, mas é da vontade do coração dele. Cara, hoje me constrange, porque, mano, eu não merecia nada disso. Eu era louca de maloqueira, uma época da minha vida. E, tipo, muito louca eu era. E eu me voltei contra ele nessa época, porque, sei lá, eu achava que a minha justiça era melhor do que a dele. E hoje eu vejo que, mano, o que eu tenho hoje não é pela força do meu braço, não é pela minha vontade, não é pelo que eu queria, mas é realmente o que ele queria para mim. Então, eu falo demais, gente, por favor. Me corte tudo. Mas eu falo, se Jesus mandou, vai. Nem que você vá chorando, nem que você vá falando, pai, que nem eu falava, odeio ser exposta. Joga pra fora, fala pra ele, porque, cara, e top.
Só isso. Chore, fala, eu não aguento, eu não quero deixar meu emprego porque eu tenho medo, eu não quero, sei lá, confrontar minha família porque eu sempre, nunca gostei da situação de brigar com eles. Eu não quero mudar de cidade porque eu gosto do lugar onde eu tô, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Coloque isso para ele e se realmente for o desejo do coração dele, top. Porque o que ele traz depois o que ele traz não só depois, mas na caminhada com ele é algo absurdo. Acho que para concluir, assim, né? Depois de 5 anos. Né? Que eu entendo hoje, eu acho que eu entendo, né? Que tem essas coisas, né? A gente acha que sabe das coisas, às vezes. Que ser missionário é você não viver mais para você mesmo, e é viver para ele. E isso inclui dizer não para várias coisas. Então, você não tem como dizer que vive para Jesus se você vive se apegando ao plano B, sabe? Eu falo isso por experiência pessoal. Cara, carregar plano B nas costas só atrasa a tua vida. E se você... quer dizer, assim, uma realidade muito comum que talvez você não se sinta incumbido a viajar para o outro lado do país. Talvez você não sinta a necessidade de fazer algo extraordinário. Mas se você se dispõe a abrir o coração e a falar daquele que você ama para alguém próximo a você, isso já é também missões, entendeu? Porque missão implica a falar de Jesus para todas as pessoas, e a pregar o evangelho, e a falar de quem Jesus é e do que Jesus fez. E isso você pode fazer em qualquer lugar, e literalmente em qualquer lugar, entendeu? Talvez você não precise de um grande ato, talvez seja uma coisa muito simples e ordinária, mas lembra que se é para isso que Deus te chamou para fazer, então faça. E talvez você não se sinta capacitada, mas é Ele que capacita. Aquela frase de caminhoneiro, né? Mas é uma realidade, gente, é sério. E eu sou uma pessoa extremamente tímida e não parece às vezes, porque eu falo pra caraca. E talvez você esteja ouvindo um podcast, mas não sabe que tantas vezes que eu tive vontade de tirar meu podcast do ar, tantas vezes que eu ouvia, arrumava a edição e, nossa, nada a ver isso aqui, eu tenho que apagar. E é Deus que capacita, porque depois eu recebo feedback de pessoas que, de alguma maneira, são tocadas pelo que eu falo, não por causa do que eu falo, mas eu sei que é Jesus que fala nas pessoas. E é Ele que faz as coisas, entendeu? E através do relacionamento, a gente constrói essa vida com Ele, entendeu? A gente não está só seguindo ordens, a gente está vivendo com Ele. É uma coisa diária. Então, essa é, para finalizar a série, assim, dizer que estando lá ou estando cá, você sempre tem alguma coisa para fazer. Mas antes de fazer qualquer coisa, você precisa entender quem Ele é e quem Ele chamou você para ser. Então, se você for pregar para multidões ou passar o resto da sua vida limpando um banheiro de uma igreja minúscula, se foi isso que Jesus chamou para fazer, faça do melhor jeito e Ele vai te dar capacidade, instrução, sustento, tudo o que você precisa. Nunca falta nada. Em Mateus 10, quando Jesus envia os seus discípulos, ele fala que não é para levar túnica extra, não é para levar dinheiro, não é para levar comida. Vão lá e no meio do caminho as coisas vão acontecer. E, de fato, essa é uma realidade que a gente vive nos dias de hoje, entendeu? Não no sentido de ser pobre, como a Ju já falou, mas no sentido de aquilo que você precisa, você já tem. E você tem que aprender a viver de acordo com isso. E eu acho que é isto. Quer se despedir, Juliana? É isso aí. Continua aí escutando os podcasts da Ana. Traz o retorno também para falar o que você acha, né, o que Jesus tocou no teu coração. Se você é missionário, fala da sua caminhada aí também, que a gente quer saber, quer compartilhar. E, cara, converse com Jesus. Converse com Jesus. Termina esse podcast agora. Vá pro teu cantinho, fale com ele. Não precisa ser, sei lá, necessariamente sobre missão, sobre o que eu vou fazer da minha vida, mas eu entendo que, assim, em momentos assim, Jesus traz muita coisa à tona na nossa mente. Então, nós falamos sobre várias outras coisas, muitas coisas aqui. A gente viajou legal nos assuntos aqui. A gente viajou muito, mas se algo pipocou na tua mente ou no teu coração, vai pro cantinho, converse com Jesus. E, cara, tope essa caminhada com ele. É massa. E até a próxima.
Eu vou falar pra Ana, eu vou intimar ela pra gravar o podcast. Vai ter 3 horas. Eu vou deixar vocês falando, eu vou descer, tomar um café, fazer alguma Isso, coisa. Ah, vocês fiquem aí. Vai falando aí. Tchau. Mas daí eu intimo a Ana pra gente gravar isso também. É massa. É isso aí. Deus abençoe. Paz.